1 João, no capítulo 4, versos 7 ao 10, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica. Como todos nós sabemos, no mês de julho, as igrejas batistas brasileiras, não apenas aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, elas enfatizam e trabalham a partir do tema de mês de missões estaduais. Diferentemente de missões mundiais e missões nacionais, que há um único tema, a temática ela é única para todo o país. Nas missões estaduais, cada estado tem o seu tema específico, e aqui em Pernambuco somos muito gratos ao Senhor pela área de missões estaduais da Convenção Batista Pernambuco, que direcionada pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, propôs esse tema tão significativo, ao tema Ele Escolheu Me Amar. Eu quero convidá-lo agora a abrir juntamente comigo a sua Bíblia e permaneça com ela aberta, por gentileza, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos 7 e 10, é o texto que servirá de referência para a exposição bíblica desta noite. Façamos assim a leitura, sentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência da parte do Senhor. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, ao mundo para que vivamos por meio dele. E nisto está o amor, que não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Vivemos, irmãos, em um tempo em que fala-se muito sobre amar e sobre amor. Tenho pensado sobre isso e tenho compartilhado com os amados irmãos em algumas ocasiões que naturalmente as pessoas elas expressam essa palavra amor ou essa expressão eu amo você ou eu te amo, às vezes com muita naturalidade, mas sobretudo com muita superficialidade. E me chama a atenção, com uma certa estranheza muitas vezes, quando percebo que pessoas que às vezes mal se conhecem e de repente já estão declarando, né, um amor, aquele amor quase que platônico. E aí eu fico a pensar, vamos aguardar, né, mais uns dias, mais umas semanas, mais um tempo, porque a prova do tempo ela é muito importante dentro desse contexto. Mas quando pensamos em amor, nós temos no Senhor, nosso Deus, a maior referência do que é o amor e a maior prova do que é amar. Quando olhamos aqui para esse texto ele fala de maneira muito objetiva, muito clara sobre esse amor. Quando ele nos diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, o amor vem de Deus, e todo aquele que ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus. O apóstolo João aqui, ele escreve a sua carta já no final do primeiro século da nossa era, da era cristã, em um tempo em que a igreja vivia uma forte perseguição e que somente uma igreja que tinha a convicção de que era amada e que foi alcançada por esse amor, estava disposta a viver pelo Senhor e para o Senhor, mesmo diante de tamanha perseguição. O apóstolo João escreve a crentes que são perseguidos, a crentes que estão confusos, sim, porque eles estão agora entregando suas vidas a Jesus, seguindo naquele caminho, e como resposta a essa decisão, como resposta ao amor de Deus, eles estão sendo perseguidos, eles estão perdendo
todos os seus bens, muitas vezes amigos, familiares, pessoas queridas, amadas, porque essa perseguição estava levando muitos desses crentes ao martírio, mas eles entendiam que eles continuariam firmes nesse caminho, porque o caminho era o caminho do amor. E a partir desse texto, irmãos, e tendo como referência o tema do mês de missões estaduais, Ele escolheu me amar, eu queria compartilhar nesta noite, dentro do contexto do nosso culto de doutrina, 3 verdades dentro desse texto, o texto da primeira carta do apóstolo João, do capítulo 4, versos 7 a 10. 3 verdades que falam de maneira muito profunda ao meu coração e certamente também ao coração de cada um de nós, a você que cultua conosco aí na sua casa. Eu quero dizer a você que há 3 verdades de Deus para o Senhor na sua vida hoje à noite. A primeira delas é de que o amor de Deus tem a sua origem nele mesmo. O amor de Deus, ou esse amor, o amor aqui que o apóstolo João está nos falando, inspirado pelo Espírito Santo, tem no próprio Senhor a sua origem. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas, elas se sentem amadas apenas quando atendem às expectativas de outras pessoas. Muitos que se esforçam para serem amadas. A sociedade, ela nos ensina que amar é algo que se ganha, que você precisa conquistar o amor, você precisa ser digno do amor. Se você for bom o suficiente, se você tiver sucesso, se você não falhar no seu propósito, talvez você mereça ser aceito, talvez você mereça ser amado. Esse é o entendimento do mundo, mas o amor de Deus, ele não se parece com esse amor, porque o amor do mundo, ele é condicional, ou seja, ele estabelece condições, mas o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não nasce da nossa capacidade de corresponder ao amor de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pense que o fato de Deus amar você, de Deus me amar, é porque eu tenho a capacidade, ou você tem a capacidade de corresponder a esse amor. Por melhor que nos achemos, ou por mais coisas que façamos para Deus ou para as pessoas, nós nunca teremos a capacidade de corresponder a esse amor. Esse amor não depende do nosso desempenho, porque o amor de Deus tem origem nele mesmo. O amor de Deus, ou esse amor, não tem origem em nós. O apóstolo Paulo, o apóstolo João aqui declara com clareza, no versículo 8, Deus é amor. Isso significa que o amor aqui não é apenas uma atitude, a atitude de amar, não, mas é a essência do próprio Deus. A essência de Deus é o amor, Ele é o amor. O fato de Deus nos amar não quer dizer necessariamente que é uma atitude de Deus em relação a nós, mas é porque Ele, na sua essência, é amor. Nós aprendemos na teologia sobre os atributos de Deus. O principal deles, o amor, e Ele compartilha esse atributo conosco, como seus filhos e criaturas, no que diz respeito à capacidade de amar. Mas quando pensamos no amor como sendo o próprio Deus, estamos falando muito mais do que uma capacidade ou uma atitude, mas sim da essência. Deus, Ele é amor em essência. É por isso que Ele escolhe nos amar. Não é um sentimento, é quem Ele é. Deus, Ele é amor. É por essa razão que Ele escolheu me amar, é por esse motivo que Ele escolheu amar você, meu irmão, minha irmã. Assim como o sol, ele não pode deixar de brilhar, e ele não pode deixar de fornecer luz, porque ele é a luz, brilho em essência, Deus também não pode deixar de amar. Seu amor, ele é eterno, seu amor, ele é perfeito, seu amor, ele é abundante.
Meus irmãos, essa é uma das verdades mais libertadoras da fé cristã. Sim, porque Deus escolheu nos amar, porque isso flui naturalmente da sua natureza. Dessa maneira, antes que qualquer um de nós pudesse fazer algo para justificar, antes que qualquer um de nós pudéssemos realizar qualquer ato de justiça, qualquer esforço para tentar agradá-lo, Ele já nos amava. O profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 13, nos diz: com eterno amor eu te amei, o Senhor falando ao seu povo. Por isso, com benignidade te atraí. O amor de Deus, Ele é eterno. Por isso que Ele escolheu nos amar. O amor de Deus, Ele não tem um ponto de partida, ou seja, Ele não tem um início. Ele não depende do nosso comportamento, mas sim da própria decisão de Deus. Ele escolheu nos amar e por isso estamos aqui. Quando entendemos, irmãos, essa realidade, o nosso coração encontra descanso. Sim, porque não precisamos, irmãos, viver tentando conquistar o amor de Deus. E aqui há muitas relações entre pessoas, às vezes relação conjugal, relação entre pai e filho, relação entre irmãos, que esse comportamento, e em alguns momentos até um comportamento doentio que produz insegurança, que é você tentar todos os dias agradar para merecer o amor de alguém. Há tantas e tantas pessoas que vivem com esse propósito. Elas se esforçam, elas fazem um esforço enorme para serem aceitas, para serem amadas. Mas com Deus nós não precisamos, porque nada do que façamos vai nos colocar no lugar de merecedores do favor divino, do amor divino. Nós somos filhos de Deus não por merecimento, nós somos amados por Deus não porque merecemos. Ele escolheu nos amar, sim, por seu ato de graça e de justiça. Somente pela graça do Senhor foi que Ele nos escolheu. Por isso que nós estamos seguros nesse amor. Ele nos amou mesmo sabendo das nossas falhas, irmãos. Mesmo da forma como nós somos, Ele nos amou. Mesmo da maneira como você é, com as suas falhas, limitações e pecados, Ele escolheu te amar. Por isso que nós estamos seguros no Senhor. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Não é por merecimento, mas é porque Deus é amor em essência. A pergunta que precisamos nos fazer, irmãos, diante dessa realidade da essência do amor é: como esse amor de Deus, ele impacta a nossa vida diária? Como nós somos transformados por esse amor, quando temos a compreensão, a clareza, que ele não depende de nós, é porque Deus, ele é a essência. Em primeiro lugar, a partir dessa compreensão, ele nos liberta da insegurança. Sim, você pode ter certeza de que nada irá separar você do amor de Deus. Nada. O apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versos 38 ao 39. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar desse amor. Com isso, meus amados irmãos, nós ficamos seguros, porque nós estamos seguros nas mãos de Deus. É esse amor. Mas há uma segunda compreensão e um desdobramento também secundário dessa compreensão. É de que quando nós temos a certeza de que nós somos amados, Ele nos chama a amar. Sim, se nós somos amados por Deus, Ele nos convida, Ele nos desafia a amar igualmente. E esse amor, ele deve acontecer da mesma maneira de Deus para conosco, ou seja, não esperando perfeição da pessoa amada.
Porque Deus, Ele nos ama sem que Ele espere que eu ou que você sejamos perfeitos. Porque Ele sabe que nós não somos e nunca seremos. Da mesma forma, irmãos, nós também somos desafiados a amar as pessoas, mesmo diante das suas imperfeições. Por isso, meu irmão, não ame a sua esposa esperando que ela seja perfeita, que ela nunca será. Por isso, minha irmã, não ame o seu marido esperando que ele seja perfeito, porque ele nunca será. Mas ame por uma decisão, porque você foi amado por Deus, mesmo sendo imperfeito. É dessa maneira que nós compreendemos sim que Ele é amor em essência. E uma terceira dimensão dessa compreensão é de que Ele nos convida a viver com gratidão. Sim, irmãos, como é bom saber que somos amados por Deus. E quando temos essa convicção, só há um sentimento no nosso coração que é o sentimento de gratidão. Pois tudo o que somos e tudo o que temos é fruto desse amor que nunca falha. Por isso nós somos gratos. Por isso que hoje nós somos encorajados por Deus a parar de medir esse amor pela régua das circunstâncias, ou seja, se eu estou sendo provado, se eu estou enfrentando lutas e dificuldades, é porque Deus me ama menos. Não, irmãos. Precisamos parar de querer mensurar o amor de Deus, levando em consideração as nossas circunstâncias, a régua daquilo que está ao nosso redor. Então, se somos abençoados, é porque Deus nos ama. Se estamos passando por lutas e tribulações, é porque Ele não nos ama, ou Ele nos ama menos do que a pessoa que está sendo abençoado. Não é assim que funciona. Ele nos ama, mesmo em meio aos momentos mais difíceis da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não muda. Ele é perfeito e o seu amor também não muda. O seu amor não depende de nós, o seu amor não depende das circunstâncias em que nós estamos inseridos. Mas há uma segunda verdade nesse texto bíblico que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. É que o amor de Deus, ele foi manifestado em Cristo. Essa é a forma em que o amor de Deus foi manifestado ao mundo. Quando falamos sobre o amor de Deus, muitos pensam apenas em palavras bonitas que nós encontramos no texto bíblico. Alguns pensam em ações, atitudes que o próprio Senhor tomou em relação ao seu povo ao longo de toda a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, com tantos atos de salvação do Senhor ali, como por exemplo a Arca de Noé, como, citando mais um exemplo, a travessia do Mar Vermelho, o povo que foi liberto da escravidão egípcia, o povo que foi liberto do cativeiro babilônico. Sim, todos esses atos são atos de amor de Deus ao longo da história da humanidade. Mas quando olhamos para o texto bíblico, a Bíblia nos mostra que o amor de Deus não ficou apenas nessas experiências e muito menos no discurso. Ele foi demonstrado de maneira real, de maneira clara, de forma inconfundível na história. E sabe de que maneira, irmãos? Na cruz do Calvário. É o que o texto bíblico nos diz no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. O amor de Deus, ele foi manifestado ao mundo através da cruz do Calvário. E aqui a palavra manifestar, quando olhamos para o texto bíblico, sobretudo a expressão encontrada no texto do grego, a palavra aqui manifestar significa tornar visível. Tornar visível aquilo que estava escondido. Isso é manifestar. Essa é a ideia aqui do texto bíblico. O amor que sempre existiu, agora ganhou forma. Ganhou rosto. O rosto de Cristo. Ganhou mãos. Ganhou voz na pessoa do seu Jesus Cristo. O próprio apóstolo João, escrevendo seu evangelho no primeiro capítulo, ali no início do evangelho de João, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Ou seja, e o Verbo se manifestou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. É dessa forma, irmãos, o Filho eterno se fez carne e habitou entre nós, entre o seu povo. Sim, ele veio não apenas para ensinar boas lições, mas para entregar a sua própria vida, a maior manifestação de amor, para que através desse amor nós pudéssemos conhecer o nosso bom e eterno Pai. O amor de Deus, ele foi manifestado em Cristo de maneira prática e sacrificial. Deus, ele não esperou que o mundo se tornasse digno para ele enviar seu Filho. Porque se assim fosse, irmãos, Cristo nunca teria vindo. E nunca viria. Porque nós nunca estaremos na condição de sermos dignos desse amor. Mas é o amor sacrificial. Pelo contrário, o texto nos diz, no versículo que lemos, Romanos 5 e 8, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele veio ao nosso encontro quando éramos miseráveis, quando estávamos atolados no lamaçal de pecado. Foi nesse momento que o Senhor nos alcançou e nos tirou desse lugar e nos colocou em um outro lugar. É o amor de Deus manifestado. Ele nos salvou e Ele veio ao nosso encontro quando éramos pecadores e quando éramos incapazes de nos salvar e quando éramos incapazes de amar. A cruz é o maior testemunho de que Deus não mede esforços para amar e para resgatar vidas, resgatar aqueles que Ele ama. Esse amor, ou quando olhamos para Jesus, descobrimos que esse amor, o amor de Deus, é diferente de qualquer outro tipo de amor. Diferente do amor humano, desse amor que nós expressamos, sim, porque ele não depende de retribuição. Geralmente, quando nós amamos, nós sempre esperamos, em alguma medida, que esse amor seja retribuído. Na verdade, irmãos, quando você ama alguém, a pessoa amada, você espera que esse amor, sim, seja retribuído, de alguma forma, em alguma medida. Mas o amor de Deus não passa por isso. Ele não espera retribuição. O amor de Deus, ele não desiste diante da rejeição. O nosso amor muitas vezes desiste quando somos rejeitados, quando não há a retribuição à altura daquilo que nós esperamos ser amados. Mas o amor de Deus, ele não desiste, mesmo diante da rejeição. Ele insiste, porque é a essência dele. Ele não se apaga diante da ingratidão. E às vezes nós, de alguma forma, o nosso amor, ou aquele amor que nós expressamos pela pessoa amada, quando ali vivemos uma experiência de ingratidão, aquele amor é meio que ele ficasse maculado pela ingratidão. Isso não acontece com o Senhor. Ele insiste, Ele perdoa, Ele restaura, Ele acolhe. É esse amor, o amor que foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Esse amor manifestado, irmãos, ele tem implicações profundas para nós hoje. Uma primeira implicação é que ele nos convida a crer e a confiar nesse amor, nesse sacrifício, nessa manifestação do amor de Deus. Você não precisa, irmãos, viver desconfiado. Viver desconfiado é quando nós não confiamos. Mas quando nós cremos no amor de Deus, nós confiamos, e quando há amor, não há desconfiança. Em qualquer relação, irmãos, entre duas pessoas que se amam, se há desconfiança, há fragilidade nesse amor. Não há espaço para desconfiança quando há amor. E essa experiência e essa implicação, ela encontra o seu ponto máximo quando estamos vivendo essa relação de amor para com o Senhor. Sim, porque quando nós entendemos que somos amados pelo Senhor, nós não desconfiamos de nada, porque temos a certeza, a convicção de que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Então só nos resta confiar no Senhor.
Porque o amor, ele já foi provado, o amor, ele já foi manifestado, o preço já foi pago. Então, se o preço já foi pago, irmãos, não há lugar para desconfiança. Basta apenas que creiamos e confiamos no Senhor. Mas há uma segunda implicação para nós, nos dias de hoje, é que Ele nos chama a responder esse amor com entrega total. E às vezes, irmãos, nós nos entregamos parcialmente. Há muitas vezes aquela experiência de que nós queremos compartimentar a nossa vida. E aí nessa área da vida, Deus, Ele manda. Mas nessa outra área aqui, quem manda sou eu. Ninguém manda, somente eu. Mas quando nós temos a convicção de que fomos alcançados por esse amor, esse amor tem essa implicação, ele nos chama, nos desafia a uma entrega total. É aquilo que eu costumeiramente chamo de lançar-se sem reservas. É nós nos lançarmos diante do Senhor, nos braços do Senhor, nas mãos do Senhor, porque Ele nos ama. Irmão, se Cristo deu tudo por nós, não podemos viver com indiferença. Ele deu a sua própria vida. Se Deus deu tudo por nós, seu próprio Filho, seu único Filho, não podemos viver indiferentes. Mas esse amor também, ele nos desafia a amar. Somos desafiados a amar. Irmãos, precisamos viver desta maneira. É que a Bíblia nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquilo que ama é nascido de Deus. Porém, quem não ama, não conhece a Deus. Somos desafiados a amar. No versículo 11 do texto que lemos, capítulo 4, nos diz: se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Você se sente que é amado por Deus, você tem a convicção de que é amado por Deus, então você deve amar. É o que a Bíblia nos diz. Em um mundo, irmãos, marcado pelo egoísmo, sim, porque o mundo é egoísta. Em um mundo, irmãos, marcado pela frieza nas relações, pela indiferença nas relações, nós somos chamados a apontar para Cristo, o nosso Senhor e Salvador, como a maior prova de que Deus nos ama. Sim, quando alguém perguntar se Deus realmente se importa com você, pode responder sem hesitar. Quando alguém perguntar se Deus realmente se importa com o mundo, com a sua vida, você pode responder o seguinte: olhe para a cruz. Porque nela há a manifestação do amor de Deus, a materialização do amor de Deus. Ali na cruz está o amor manifesto de Deus na minha vida e na sua vida e no mundo. Por isso, descanse nessa verdade. O amor de Deus não é teoria, ele é real. Ele é real em nossas vidas. Mas há um terceiro argumento, uma terceira verdade que nós encontramos nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, a partir da proposta, do tema do mês de missões estaduais, Ele escolheu me amar. É de que o amor de Deus, ele é incondicional e ele é propiciador. É o que o texto nos diz. O texto nos diz no versículo 10 do texto que lemos. O versículo 10 do texto que lemos traz justamente essa expressão: nisto está o amor, que nós não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em nossa experiência humana, a maioria das relações acontece, como mencionei há pouco, sob condições. Nós estabelecemos condições para amar. Somos acostumados a pensar que o amor, ele depende de merecimento. Se você fizer tudo certo, será amado. Se falhar, perderá o afeto, perderá o amor. Mas o amor de Deus tem outra lógica, é de outra maneira, é de outra forma, é de outra natureza. O amor de Deus, ele é incondicional, ou seja, não há condições para Deus
em que Ele manifeste o seu amor para conosco. Eu não preciso, irmãos, cumprir um checklist de Deus para que Ele me ame. Porque Ele escolheu me amar, Ele escolheu nos amar de maneira incondicional. É o que o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, vai nos dizer sobre o dom inefável de Deus, o dom imerecido, o amor inexplicável. Nós não merecemos, não há explicação para esse amor, mas Ele nos ama. Isso significa que não depende de nós, não depende de quem nós somos, não depende do que nós fazemos, mas de quem Deus é. E Ele é amor em essência. O apóstolo João nos ensina, nesse versículo 10 que lemos, nisto consiste o amor. Mais uma vez, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Observe bem, irmãos, estas palavras. O apóstolo João aqui diz que o amor verdadeiro, ele não começou em nós. O amor verdadeiro não começa em mim, não começa em você. O amor verdadeiro nasce na pessoa de Deus. O amor verdadeiro não nasceu na nossa busca por Deus. Não fomos nós que buscamos a Deus. Sim, mas foi Ele quem nos escolheu. Ele escolheu nos amar. Esse amor começou nele mesmo, no Senhor. Enquanto estávamos indiferentes, enquanto andávamos errantes, enquanto éramos ensimesmados em nossas próprias paixões, projetos, sonhos, intenções, o Senhor nos amou. Quando estávamos presos no pecado, o Senhor decidiu escolher nos amar. Sim, Deus decidiu nos amar. E essa decisão, meus irmãos, não teve base no nosso desempenho. Nós não fomos escolhidos o crente padrão. Os irmãos ali da década de 80, 90, havia uma campanha nas empresas de uma forma geral, os irmãos mais antigos devem lembrar, ali o nosso irmão Diácono Elias, lá na Philips, deve lembrar do funcionário padrão, operário padrão. Lembra dessa história? Então o cidadão não faltava nenhum dia, o cidadão batia todas as metas, então era o funcionário padrão. Hoje algumas empresas ainda fazem isso, né? Coloca a foto lá do cidadão, funcionário do mês. Ele atendeu todas as expectativas, né? Mas na nossa relação com o Senhor, irmãos, não há o crente padrão, o crente do mês. Foi Ele quem que decidiu nos amar. Não fomos nós que amamos ao Senhor. Não é por desempenho, não é por merecimento, é pela graça. Foi fruto da graça que brota do coração de Deus. Mas esse amor, irmãos, ele não é apenas generoso, ou seja, Ele escolheu nos amar. O texto nos diz que Ele é propiciador. A palavra aqui, a expressão que nós encontramos no texto é propiciação. E o que significa isso, irmãos? A palavra propiciação vem do termo grego ilasmos, que significa oferta. Observe o conceito da palavra propiciação. Oferta que remove a culpa e satisfaz a justiça. Tem duas dimensões. O sacrifício de Cristo, o sacrifício propiciador, foi uma oferta que removeu a nossa culpa e ao mesmo tempo Ele satisfez a justiça. Então, ao enviar Jesus Cristo ao mundo, ao enviar o seu Filho para morrer por nós, Deus tomou a iniciativa de tratar a nossa condição de pecadores, ou seja, Ele removeu a nossa culpa, a barreira que nos separava de Deus, o véu que nos separava, foi rasgado de alto a baixo, o muro que estava impedindo que tivéssemos acesso a Deus foi derrubado, sim, pelo sacrifício de Cristo, o sacrifício propiciador, ou seja, Ele removeu a nossa culpa, Ele rasgou a nossa carta de dívida, Ele pagou o preço. Não fomos nós não merecíamos, nós não tínhamos condições de pagar, mas Ele pagou.
é um sacrifício propiciador. E ele suportou a ira justa, sendo que os nossos pecados mereciam. Assim, irmãos, a barreira que havia entre nós e Deus foi removida. Hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor. O amor de Deus é incondicional porque nos alcançou, sim, quando não tínhamos nada a oferecer. Em nossas mãos, irmãos, não havia nada para oferecer ao Senhor. Mas Deus, Ele com seu amor propiciador, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, removeu a nossa culpa e atendeu todas as exigências da lei. E assim nos colocou em um novo lugar, no lugar dos justificados em Cristo. Porque a justiça, ela foi atendida ali no ato perfeito de Cristo. Essa verdade, irmãos, ela transforma a nossa vida de uma maneira singular. Sim, primeiro, ela nos liberta da culpa. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, livre-se da culpa. Há muitas pessoas que insistem em carregar o fardo da culpa sobre os seus ombros. Passam a vida inteira com sentimento de culpa, de alguma coisa que fez lá no passado, de algo que aconteceu há anos, há décadas, e elas insistem em carregar a culpa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Cristo já removeu a sua culpa. Cristo já tomou sobre si as suas dores. Não carregue mais a culpa. Você não precisa viver carregando a condenação pelo passado. O sangue de Jesus foi suficiente para pagar pelos seus pecados. Mas Ele também, meus amados irmãos, nos enche de segurança. Sim, se Deus nos amou quando éramos seus inimigos, estávamos afastados dEle, quanto mais agora que somos seus filhos. Então nós estamos seguros nos braços do Pai. Quando entendemos o amor que recebemos, meus amados irmãos, somos chamados também a perdoar, a acolher o nosso irmão, a nossa irmã. Fomos perdoados por Deus. Temos a capacidade de perdoar o nosso irmão. Fomos aceitos por Deus. Temos a capacidade de aceitar o nosso irmão do jeito que ele é, com todas as suas mazelas. Lembre-se que você também tem as suas, eu também tenho as minhas. E Deus escolheu nos amar, mesmo assim. Hoje, descanse nessa certeza, sim, no amor de Deus que é incondicional. Ele não vai embora quando você errar, porque Ele é propiciador. Ele já fez tudo o que era necessário para nos reconciliar com o Senhor. Seja qual for a sua história, a cruz prova que Deus escolheu amar você. E Ele escolheu nos amar para sempre. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. Que Ele nos ajude, meus amados irmãos, a sempre compreender que o Senhor, Ele não ignora o nosso erro. A semelhança de uma criancinha que quebra um vaso caro que o seu pai tinha. A criança, ela quebra aquele vaso, um vaso caríssimo que seu pai comprou, e ela se esconde. Ela se esconde com vergonha, com medo, porque quebrou o vaso do pai. A semelhança de Adão e Eva que se esconderam com vergonha no Éden quando pecaram, a criança também ela se esconde. E o pai vai ao seu encontro e diz: eu já paguei por isso. Esse vaso já foi pago. Em outras palavras, o pai não ignora aquilo que o filho fez. Quebrou o vaso. Mas ele está dizendo para o filho que já foi pago o preço. O pai já pagou. Então o amor que propicia, ele não ignora a falha, mas ele assume o custo. Deus assumiu o preço pelo nosso pecado, pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe.